Senhor Jesus. Estamos liberados? Senhor, nós te agradecemos. Sua misericórdia nos trouxe aqui nessa noite. O Senhor tem cuidado de nós. As nossas vidas estão nas tuas mãos. O Senhor se derramou naquela cruz em nosso favor. Foi julgado injustamente. Mas o Pai o recebeu e o Senhor foi glorificado. Senhor Jesus, essa glória hoje está dentro de cada um de nós. Por isso abrimos o nosso coração a Ti, para agradecer pela Sua misericórdia, tão grande misericórdia, porque o Senhor tem cuidado de nós. Continue abençoando cada irmão e cada irmã aqui nessa noite, curando a vida da Sofia. Mais uma vez agradecemos a Ti pelos Seus cuidados e cremos em tudo que o Senhor ainda há de fazer em favor da vida dela. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Senhor, consagramos a Ti também a vida da nossa irmã Elisiária, entregamos nas Tuas mãos o nosso irmão Tineco, a Rutinha. Senhor, cada um dos irmãos que estão passando aí por algumas circunstâncias, mas o Senhor tem cuidado de nós. Só temos que te agradecer. Também lembramos a vida do Guilherme. Vá de encontro a esse jovem e faça a sua vontade na vida dele. Nós cremos, Senhor, seu arranjo soberano. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. De fato, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Esses dois versículos são muito fortes. É o título. Vamos ler, por favor? Jesus é preso e julgado. E os irmãos sabem quem que julgou Jesus? Quem o julgou? A própria descendência dele. Aqueles que deveriam estar cumprindo o que a palavra estabelecia, foram esses que o julgaram. E o levaram à condenação. Os outros foram apenas uma parcial. Mas o povo, os judeus, por que não dizer os sacerdotes, sumos sacerdotes, uma família inteira ali de sacerdotes, fizeram de tudo para que o Senhor Jesus fosse então julgado de forma injusta. Mas nós sabemos que tudo isso era para cumprir a vontade de Deus. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que são inexplicáveis. E às vezes a gente se depara com uma parede de todo tamanho na nossa frente. E parece que a gente está sem saída. Mas como nós temos falado, proclamado aqui entre nós, né? Nós não somos dessa terra. Nós somos lá do alto. Então, se tem uma parede, nós vamos para cima. Para cima e para frente. Para frente e para o alto. Senhor Jesus. Esse Guilherme aí, para aqueles que não conhecem, é um jovem colega do Mateus. O Mateus acidentou semana passada. Um veado literalmente acertou a moto dele e jogou ele no chão. Ele estava com a namorada. Viado bicho, tá? É porque a gente tem que explicar, né? Porque tem gente que fica na dúvida. É bicho, aqui é bicho, viadinho que pula assim, é animal, né? E esse jovem, no sábado à noite, ele chegou lá em casa com o Mateus para levar a moto, entregar a moto lá, né? E eu brinquei com ele que o Jake estava querendo abraçá-lo. E na segunda-feira ele sofreu um acidente na usina, na alta tensão, tomou um choque de 6.600 volts. Esse braço dele teve que ser amputado e ele foi transferido para o Albert Einstein, São Paulo. E sem perspectiva do que vai ter pela frente ainda, né? Ele ficou 40 minutos desacordado aqui no hospital. Então a gente não está assim, a gente acha que está tudo, né? Tudo sob controle, né? Mas nós não sabemos o que está à nossa volta. Mas esses dois versículos aqui é para mudar a nossa vida. É para mudar a nossa visão e renovar o nosso coração. Então vamos lá. Agora, João 17, versículos 7 e 8. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Esses dois versículos, irmãos, eles trazem uma grande realidade para nós. Agora, por que
Naquela época, o Senhor, ele estava dando esse testemunho de que ele foi reconhecido. Quais foram os fatos que fizeram com que ele fosse reconhecido como aquele que veio do Pai? Os versículos que antecedem aí, versículo de número 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, a primeira característica, ele veio fazer a obra que o Pai havia confiado a ele. Então, nós temos um desafio. O que nós estamos fazendo nessa terra? Qual é o propósito da nossa existência? Versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então isso aqui mostra o vínculo, a propriedade, a autenticidade, a ligação que o Senhor tinha com o Pai. E a Bíblia mostra, irmãos, que a única coisa que nos sustenta, que tem a capacidade de nos sustentar, é Deus. Se não for isso, nós vamos, passar, como um vento. Lembram de Salmo? Passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem vai levar. Aí Davi fala assim, e eu, Senhor, o que eu espero? Ele responde, tu és a minha esperança. Então nós precisamos lembrar desse princípio, porque ele muda a nossa história de vida. Aí o versículo 6, o Senhor, ele ainda complementou, ele teve ainda um viver que expressasse essa realidade. Ao versículo 6, manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então o Senhor, além de tudo, o que ele fez no seu viver? Ele manifestou o nome. Hoje também nós temos o nome, que está acima de todo nome. E aí ele também trouxe a palavra que foi confiada a ele. Na quarta-feira teve uma pessoa conosco na oração aqui, e ele fez uma menção de que tem muitas religiões, muitas coisas, né? Ele ainda não tem essa convicção, essa propriedade que nós temos com relação àquilo que foi revelado para nós. No que diz respeito ao propósito de Deus em estabelecer da igreja a sua coluna e base da verdade. Não é uma religião. Nós não estamos aqui de forma religiosa para vivermos uma tradição. Viemos aqui, cumprimos 1h30, 2 horas e tchau e benção. Nada disso. Aqui é apenas um resultado de um viver. E esse viver precisa estar contido com isso aqui, daqueles que manifestam, expressam esse nome por onde passam, para que as pessoas possam de fato testemunhar e testificar que há um Deus todo-poderoso que transforma o mais vil pecador, aquele que foi inimigo de Deus um dia, no seu filho, no seu amado, naquele que o serve e naquele que anda na sua presença. E quando nós andamos nessa esfera, aí de fato nós somos guardados. É 2 Coríntios, esses versículos foram colocados todos no alimento diário, tá, irmãos? Então depois, se vocês quiserem, vocês podem, né? Eu creio que muitos irmãos leram o alimento diário, então vocês vão ter acesso lá também. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 4, mostra aqui a nossa dependência, a nossa limitação. Ou seja, se você tentar fazer por você mesmo, pode preparar, a pancada vai vir, não vai ter jeito. Então não ouse tentar por você mesmo, usando a sua própria força, a sua própria capacidade. Maldito o homem que confia no homem, que acha que ele é alguma coisa. Nós não temos controle de nada. Não temos. Aí o versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos o quê? Tal confiança em quem? Em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Mas quando é que ela vem? Quando nós buscamos. Se não buscar, ela não vem. Vem. Não é assim, eu tenho que ir lá e buscar. Se eu não buscar, ela não vem.
Só que hoje, por um lado, está bem íntimo de nós, está dentro de nós. A palavra está perto de mim, do meu coração. Não é isso que a gente vê em Romanos? A palavra da fé que eu recebi e que me mudou a minha vida. E hoje eu falo ela, eu prego essa palavra, falo dessa palavra, falo com esse mesmo sentimento. E essa palavra tem que produzir essa condição de transformação e renovação dentro de mim, a ponto de que eu reconheça claramente que a minha suficiência não vem de mim mesmo, mas vem de Deus. E aí o versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso faz com que nós sejamos introduzidos na glória de Deus, na presença de Deus, desfrutamos Deus, e não importa o que venha para nós, contra nós, será destruído, porque tem um Deus todo-poderoso a nosso favor, para nos guardar, nos santificar, e fazer por meio de cada um de nós, com que a obra dele se realize, a fim de que o nome dele seja glorificado. É só lembrar disso, irmãos. Quando o Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele fala que nós, tudo que pedimos ao Pai em nome dele, ele vai conceder, mas com qual propósito, qual objetivo? Com que o Pai seja glorificado. Então, esse é o desejo de Deus de nos colocar nessa esfera, onde o poder dele se torna real para nós. Colossenses, vamos lá, capítulo 1, versículo... Ó Senhor Jesus, tem muita fumaça nessa cidade, vamos levar meu Pai eterno. Achamos aí? O versículo 3 fala assim, ó, damos sempre, capítulo 1, versículo 3, perdão. Capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando oramos por... Então veja bem, olha como que é um viver. Damos sempre. É hoje, amanhã, ontem. Não, é sempre. Graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aí já vamos pular para o versículo de número 9. Aliás, o 4 também. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Isso quer dizer, do viver da vida da igreja. É uma realidade. Aí o 9. É por essa razão. Então veja bem, primeiro, tem um irmão aqui que dá graças, todo o tempo ele dá graças ao Pai. E ele tem um viver baseado na fé, não no que ele vê, não na capacidade dele, não nas situações em volta dele, e até mesmo dentro dele, mas o viver dele é baseado na fé em Cristo Jesus. E para nós que já temos um tempinho aí, nós sabemos por que há essa inversão, não Jesus, Cristo mais Cristo Jesus, porque aqui já é Cristo glorificado, o Senhor já se tornou o ungido, e já entrou para dentro de nós, ele não é o Jesus humano mais, mas é o Deus todo-poderoso e glorificado que veio para dentro de nós. Aí o versículo 9 então, por essa razão, também nós desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso aqui, irmãos, é o cumprimento do Pai, da vontade do Pai, que deseja com que cada um de nós chegamos à maturidade, ao crescimento de vida. Senão você não vai expressar a glória de Deus. Nós sabemos de todo o processo. A vida humana tem um processo. Quando nós somos crianças, nós temos uma fase. Quando nós somos adolescentes, temos outra fase. Quando nós somos jovens, temos outra fase. Quando nós casamos, temos outra fase. Quando tem menino, tem outra fase. O negócio é só vai dar fase. É só passando de fase. Mas a mesma experiência é o nosso viver espiritual, que nós somos aperfeiçoados dia a dia. Ao versículo 10, qual o propósito disso? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha que coisa gostosa. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, esse crescimento, esse desenvolvimento normal, progressivo, diário, constante, que vai nos aperfeiçoando a todo o tempo.
E aí nos faz vasos que expressam essa glória e manifestam essa glória. Ao versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. E ele fecha dando graças ao Pai, que nos fez o quê? Idôneos. A parte que nos cabe da herança dos santos na luz. O objetivo do Senhor é nos levar à expressão da sua glória. Então, ele, primeiro, qual é esse poder? Que poder é esse que foi colocado dentro de nós? Ele venceu a morte, todas as coisas negativas, para produzir salvação, libertação em favor de cada um de nós. Hoje dentro de nós tem esse poder, ó Senhor Jesus, e é segundo a força da sua glória, da sua expressão em nosso viver, do que nós alimentamos, do que nós trazemos de Deus. É isso que manifesta o poder. Pouco combustível, você vai só até uma certa distância. Quanto mais nos alimentamos de Deus, mais poder, mais glória, mais expressão, mais transformação, mais realidade, mais renovação. Mas aí precisa de duas coisas práticas: perseverança e longanimidade. E não é de qualquer jeito, mas é com alegria. E quando está tudo bem é mais fácil, né? Mas nós sabemos que nós estamos nos últimos dias, tempos difíceis, e todos nós estamos aí, vamos continuar enfrentando até aquele dia uma batalha. E hoje sabe qual que é a batalha maior que nós estamos enfrentando? Manter a nossa fé. Final dos tempos, o amor de quase todos esfria, porque a fé enfraquece. Permanecer firmes na fé, não? Ó Senhor Jesus, isso traz a expressão da glória de Deus para dentro de cada um de nós. E no Evangelho de João, voltando lá, tem uma questão prática, 17, Evangelho de João 17, a fumaça está brava. Sangue de Jesus. Ó Senhor Jesus, meu Pai eterno, que é isso? Evangelho de João 17, versículo... Deixa eu pegar aqui, tá, irmãos? Ó Senhor Jesus. Ai, meu Pai, ajuda eu, meu Pai. É o versículo 17, tá? 7, 17. Perdão, 17, 17. Eita, estou falando com você. É isso aí, santifica na verdade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, achamos? Santifica-os na verdade. A tua palavra é um versículo pequeno, não é bem objetivo. Mas aí vem a pergunta: o que é santificar? Eu tenho me santificado? Eu tenho colocado o meu viver de forma separada, com base na palavra da verdade, que nos leva para um viver de realidade, de quem somos, o que somos, a quem pertencemos. Então o Senhor tem um desejo desesperado de nos santificar, de nos aperfeiçoar por meio da sua palavra, porque é ela que vai trabalhar em nós o desejo do coração dele. E aí, Efésios, vamos lá, Efésios 5, nós conhecemos como é que essa palavra da verdade faz, né? O que ela faz? Embora está falando aqui do casal, tá? Da esposa, mas é um espelho, né? Efésios 5, 25, 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aí não tem nenhuma dúvida, né? Então a palavra ela vem para nos lavar, nos purificar, nos santificar, tirar de dentro de nós nossas fraquezas. A tendência natural é sempre trazer algo de peso, mas nós temos essa palavra viva, verdadeira, real dentro de nós, para nos lavar e nos santificar todo o tempo.
voltando lá no Evangelho de João 17, o que vai acontecer com isso, à medida que nós vamos sendo santificados pela palavra da verdade? João 17, versículo de número 20. Ó Senhor Jesus, achamos? Não rogo somente, sim, mas também 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me... Aí vem o... é só a gente... Não podemos perder esse aspecto prático aqui. O que vai indicar que eu estou sendo santificado na palavra? Esse viver aqui, ó, de unidade e unanimidade. Isso faz com que, de fato, a palavra verdadeiramente está me santificando. Se tem um viver isolado, uma coisa à parte, aí essa palavra de alguma forma está sendo impedida de me santificar. Versículo 22. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu vou voltar naquele exemplo da quarta-feira. A dúvida contida no coração da pessoa que estava conosco aqui é porque vê muita coisa, mas não vê a verdadeira expressão. Quando as pessoas chegam até nós, qual a expressão que elas têm? O que nós transmitimos quando diz respeito à unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, a esfera onde somos aperfeiçoados. Naturalmente, nós somos rebeldes, nós não queremos ser ajustados, mas o Senhor nos colocou numa esfera onde nós temos a liberdade de sermos aperfeiçoados pelo próprio Senhor, que é a palavra da verdade. E Ele faz isso conosco. Agora, sim, podemos escolher não ser, mas que nessa noite, irmãos, nós possamos pedir ao Senhor para nos ajudar. Hoje de manhã alguém comentou, né, o tempo, acho que foi a Lelena, o tempo está passando depressa demais, né? E agora veio o celular aqui, já está falando que já tem 5G aqui em João Molevade, né? Esse negócio de telefone, essa coisa aí. Aí o que acontece? Acelera tudo é acelerado, é muita informação, muito trem. Tem que ser para você ficar sabendo depois, o trem já vem, até antes de você saber, você não quer nem saber, o trem já pula no você. Dá vontade de repreender, né? Mas se a gente manda queimar o aparelho, tem é caro. Queima ele, Jesus, não pode. É caro, gente. Como é que vai queimar? Sangue diz... Senhor Jesus, tem um lado, né, positivo, né? Só que o que acontece? O crente tem usado mais essa encrenca do que a Bíblia. Aí o que acontece? A inteligência artificial está aí, irmão, para te empurrar a ladeira abaixo. E ela vai colocar as mensagens tudo do jeito que você gosta. Até aquela boa para dormir. Você vai dormir. A Bíblia também começa a ler, já até boa para dormir, que até a Bíblia faz a gente dormir, né? É uma luta, né? Então nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar. O Senhor precisa nos dar graça para nós experimentarmos essa santificação o tempo todo. Hoje há uma necessidade constante da nossa santificação, do nosso coração ser separado para Deus. 1 Pedro, capítulo 5, vamos lá. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 5. Ai, Jesus. Versículo de número 10. 5, 10. 10 e 11, tá? Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus. Então, quem é que tem a capacidade de fazer essa obra em nós? É o próprio Senhor. Nós não conseguimos. Aí temos que recorrer a Ele. Os irmãos lembram da experiência de Moisés no Antigo Testamento?
Eu vou só citar os versículos por causa do tempo, tá? Êxodo, capítulo 34, mostrava ali a experiência de Moisés, quando ele chegava diante do Senhor e vinha com a expressão da glória de Deus. E aí, depois de um certo tempo, o que acontecia? A glória ia apagando. Ia ficar meio preocupado ali, porque o povo via aquela glória desvanecendo, apagando. É igual o crente quando está na reunião, aí termina a reunião, aí vai para casa, aí chega em casa, a glória, ó Senhor Jesus, ambiente de trabalho, aí vai, no dia a dia, e aí se você tem reunião só final de semana, já pensou? Senhor Jesus. Então Moisés tinha essa experiência, mas estava no Antigo Testamento. Essa glória estava fora, não estava dentro. O Novo Testamento isso mudou. A glória está dentro. E onde quer que nós estejamos, nós temos essa glória dentro de nós. Só precisa a gente dar liberdade para ela se manifestar. Só abrir o nosso coração e permitir que ela seja expressa por meio de nós. Aí lá em 2 Coríntios, pertinho aí, ó. 2 Coríntios, capítulo 3 de novo, tá? Só que está um pouquinho à frente daqueles que nós lemos ali. É o versículo 7. Aí fala, da experiência de Moisés, E se o ministério da morte, gravado em letras, em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu já estou até fazendo a pergunta aqui, mas nem tem, É uma indagação, Ó Senhor Jesus. Aí o versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Mas está vendo onde que começa o negócio? Nós estamos falando de um julgamento aqui hoje, que nós vamos entrar daqui a pouquinho. E onde Jesus foi julgado, ele foi julgado de forma injusta. Aqui esse ministério começa pela justiça. E quem sonda isso é Deus. Versículo de número 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés. Olha bem, parece até assustador isso, a gente virar e falar assim com toda essa convicção, Nós não somos como Moisés. Mas por quê? Porque ele punha o véu sobre a face, a glória estava do lado de fora, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então a primeira coisa que nós temos, será que nós temos alguma dúvida de que em Cristo é removido todo o véu? Toda a fraqueza? Todas as nossas limitações? Nós precisamos ter essa convicção. Mas até o dia de hoje, ou até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Será que ainda tem alguma coisa que está nos impedindo? Alguma situação que nos impede de desfrutar esse Deus? Alguma coisa ou dentro do nosso coração, ou alguma coisa à nossa volta que está acontecendo, e nós, ao invés de olhar para o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, olharmos para essa situação? Versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ó Senhor Jesus, essa palavra precisa ser bem clara. Em Cristo, no Espírito, tem liberdade. Fora de Cristo, é libertinagem. Isso tem que ficar bem claro para nós. Se você faz em Cristo, é liberdade. Se não está em Cristo, é libertinagem. Quem vai julgar isso? Deus. É Ele que julga isso. Quanto a mim, cabe tomar minha posição diante do Senhor para não agir dessa forma. De forma que não tenha a liberdade ou os meus feitos naturais. Aí o versículo 18. E todos nós,
com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, se nós contemplarmos o Senhor, eventualmente nós seremos transformados. Por isso há essa necessidade diária, constante, irmãos, para que o Senhor possa tirar qualquer dúvida do nosso coração. E nós tenhamos essa liberdade real no nosso viver. E desfrutarmos onde quer que estejamos. Não nos preocuparmos com as situações à nossa volta. A Paula teve um negócio, um trabalho essa semana, ela estava preocupada lá. Falou, filha, lembra quem está na sua sala? Ah, tem um professor lá, pai, é a primeira vez. Falei, mas quem está dentro de você? Quem é que cuida de você? Quem te dá a direção? Quem te dá o poder? Quem te capacita? É Deus, filha. Olha para Ele. Simplesmente, na hora que você olhar para o professor, você não vai ver o professor. Você vai ver o Senhor. E fala aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Porque eu creio que você estudou. Eu creio que você elaborou isso aí que você anotou. Se preparou. Esse é o primeiro princípio. A primeira coisa, nós nos preparamos, nos prontificamos, e aí o Senhor, Ele vai e faz. Ele executa. E aí traz essa realidade para nós. Bom, essa situação, irmãos, tudo isso aqui que nós vimos até agora, é para a gente ver esse quadro negativo do capítulo 18. Porque o Evangelho de João 18 deveria ser uma esfera diferente. Mas estava na palavra, era o cumprimento da palavra, o cumprimento da promessa. Então, esse quadro o Senhor Jesus teria que passar. Nós não vamos ser como Pedro, falar, não, Senhor, não faço não podia ter acontecido, vamos pegar o sumo sacerdote, vamos pegar a família dele, vamos pegar todo mundo, vamos fazer uma geral, mandar todo mundo para a cadeia, nada disso, né? Era uma situação que eventualmente iria ocorrer. Mas aqui a gente começa a ver alguns princípios para a gente pedir ajuda do Senhor para poder iluminar o nosso coração, né? O versículo 1 ele fala assim, tendo Jesus dito essas palavras, isso está no Evangelho de capítulo 18, tá, irmãos? Dá uma impressão que tem uma ligação aqui, uma coisa com a outra, né? O 17 com o 18, né? Porque o 17 é nitidamente uma oração de intercessão do Senhor Jesus. Tanto é que lá na hora que começa o versículo 1a, ele se posiciona diante do Pai e lembra de todo o plano do Pai em alcançar o homem. E aí, no versículo 1, tendo, pois, Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Então o Senhor, ele proporcionou uma mudança de esfera e de lugar. E aí nós precisamos pedir ao Senhor para cuidar do nosso coração, para que cada dia nós possamos perceber aquilo que Ele quer revelar para nós, e onde que Ele quer nos colocar, e o que Ele quer fazer. Aí Judas, nós já conhecemos Judas, né? Traidor, está aí. Também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Versículo 3, tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes, dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Quando fala alguns guardas aqui, o número é grande, tá, irmão? Depois vocês leem lá no alimento diário, lá, que não é pouca gente não, viu? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Vocês acham que falou leve? Olha o que aconteceu aqui, ó. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. É isso aí. Imagine a autoridade que tinha ali, a expressão que tinha na pessoa do Senhor. Vocês imaginem isso, está dentro de nós hoje, irmãos. Esse poder, ó Senhor Jesus, para quebrar qualquer parede, qualquer barreira, qualquer situação. Ó Senhor Jesus.
O nome que está acima de todo nome. Aí, Jesus de novo lhes perguntou, porque eles ficaram atônitos: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixai ir estes. Ele não queria envolver os discípulos que estavam ali junto com ele, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então mostra nitidamente, o Senhor tinha toda a convicção do que ele estava fazendo e quem o estava acompanhando. Não era uma coincidência. A vida ali para ele não era uma mera coincidência. Irmãos, a vida da igreja não pode ser uma coincidência para nós. Não pode ser um piloto automático. Nós temos que ter ciência de onde estamos, o que estamos fazendo, a quem nós estamos servindo. Ó Senhor Jesus. Então Simão Pedro, ao homem, titular, esse é bruto, puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Senhor Jesus. Aí Jesus pegou e falou: olha, Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Lembram que são duas características que o Pedro tem. Essa aqui é uma delas, mas teve uma outra antes dessa. Os irmãos lembram lá de Mateus 16? Quando o Senhor passou a visão para ele do que deveria acontecer, as coisas que ele iria enfrentar, o que ele iria sofrer. O que Pedro falou? Você não faz isso com você, não. De modo algum isso te acontecerá. Ô Jesus, né? Cheio de proteção. Mas o que tinha nele? Algo natural. E quando tinha algo natural, expressava quem lá? Satanás. Nosso homem natural expressa Satanás. Ira, indignação, essas coisas, não? Está vendo o risco que corremos? E tendo o Espírito dentro de nós? A gente está no nosso natural? Nós podemos ser usados por Satanás. E aqui, mais uma vez, ele estava junto com Jesus. O que ele fez? Arrancou a espada. Lá, na primeira, ele só falou. Aqui, ele literalmente passou a foice. Esse é o homem natural, irmãos. Vocês já viram? Nós temos muitos exemplos aí, de pessoas que até mesmo matam em nome de Jesus. Tem muita coisa acontecendo aí. Isso é o homem natural. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar a controlar o nosso homem natural, nossa pessoa natural, para que nós sejamos ajustados conforme a vontade dele, né? Lembrando que Mateus 7 nos dá uma grande advertência sobre a nossa condição natural. Naquele dia, o Senhor vai ter um particular com cada um de nós, e aí nós vamos ser alinhados. Vamos passar naquele tribunal. Se o que fizemos foi procedente dele ou da nossa alma. Que o Senhor possa nos guardar, né? Lembrando que o Senhor, Ele quer a nossa alma. Ele quer salvar a nossa alma. É o nosso coração. Mente, vontade, emoção, mais a consciência. O Senhor quer nos salvar. Ele quer resgatar a nossa alma. E aí, por isso, nós precisamos pedir para que Ele possa nos ajudar. Então veio, na sequência, uma experiência interessante aqui, Assim a escolta, o comandante e os guardas, os judeus, prenderam Jesus. Parecia que ele era perigoso, né? Olha, você vê, pregando o evangelho, Bebel. Ia correr esse monte de homem atrás dele. Olha, quantos que ele falou lá? No mínimo 300. Vocês pensam bem? 300 soldados? O rodapé aqui fala que é no mínimo de 300 a 600. Pensa bem, olha aí. E Jesus estava fazendo o quê? Pregando o evangelho. É difícil, né? Isso é religião, tá, irmãos? Religião faz isso. Porque aqui, é sacerdote, ali, E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás é que era o sacerdote. Anás era o sogro dele. E depois de Anás passaram 5 de seus filhos. Imagina. Anás, mais 5 meninos, sacerdote. E aí chegou no Caifás, que era o sumo sacerdote. É muito sacerdote para pouca coisa, né? Não é uma confusão de sacerdote. Mas eles foram no Anás. Provavelmente, irmãos, ele era uma pessoa que já tinha mais... o povo tinha mais convívio com ele.
Poderia ser que fosse até mais acessível, mas ele exercia então esse poderio sobre o povo, mesmo depois de ter largado o serviço. Ele ainda exercia influência. E ele foi, nessa situação aqui, ele foi um dos principais, né? Aí o versículo 14, ora Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Embora Caifás tinha declarado isso, mas eles foram primeiramente em Anás. E aí nós precisamos pedir ao Senhor, né, para nos livrar da nossa condição natural, porque ele apegava-se ao conceito de reconhecimento que ele tinha. E por isso é que ele agia. Como sumo sacerdote, devia estar claro do que a palavra prometia, do que tinha na palavra. E está ciente disso. Mas a religião, os seus conceitos, a sua formação. A gente vê o exemplo de Paulo, né? Paulo fala que ele era fariseu, né? Sim. Tem todo, né? Fariseu. Oi? Fariseu de fariseu. Tinha né? Toda aquela formação que ele teve, mas ele lançou tudo fora por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas aqui tinha um aqui que não lançou nada fora, né? Na sequência, a gente vê aqui a experiência de Pedro, e foram duas, né? Então, outra condição natural de Pedro, na hora que ele foi indagado sobre ser um daqueles que estavam com Jesus, o versículo 15 até o 18, fala sobre esse primeiro aspecto, e depois o versículo 25, vamos lá no 25 aí, ó. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, e perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, sempre tem alguém vigiando, né? Perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou. E no mesmo instante, cantou o galo. Os irmãos lembram da profecia, né? O Senhor Jesus havia profetizado que Pedro iria ainda negá-lo por 3 vezes. Está lá no Evangelho de Mateus, né? E ele aqui, então, procedeu. Por quê? Por que ele negou? Por causa da condição natural. A sua proteção. Ele queria se proteger. Senão, o que aconteceria com ele? Na sequência ali, ele poderia ser aprisionado juntamente com Jesus. Lembrando que depois ele passou pelo mesmo processo de sofrimento, de prisão, de retenção, de perseguição. Todos os discípulos passaram por isso. A pessoa que nós precisamos cuidar, a única coisa que nós precisamos ter cuidado com o nosso homem natural, é a única coisa que impede a obra de Deus, o poder de Deus de trabalhar na nossa vida e transformar o nosso viver. Nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar a reconhecê-lo nas circunstâncias, nas situações à nossa volta, para que a gente possa estar cooperando com ele. Versículo 19, vamos voltar aqui de novo no sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto, era tudo claro, mas a intenção deles, aí ele ainda pergunta, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabe eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam, o que ele fez? Deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Essa é outra característica do homem natural, sempre marcar as coisas negativas. Eu lembro, os meninos em casa, então, sempre faz isso. Rapaz, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Aí você pergunta pro crente. Rebenta a gente. Eu nunca vi. Parece um verdadeiro raio-x. É um raio-x terrorista. Aí você pergunta pro crente, fala uma coisa boa que eu já fiz. Eles não conseguem lembrar de uma, gente. Não é possível, só raça ruim mesmo. Perde tudo. Nunca vi.
Ó Senhor Jesus, está parecendo essa turma aqui, ó. É a condição natural do homem, é isso, né? Eles se prendem às coisas naturais. Ó Senhor Jesus, aqui quando a gente vê essa situação, a gente precisa pedir ao Senhor para realmente guardar o nosso coração, irmãos, e manter os nossos olhos nas coisas lá do alto, não nas coisas dessa terra. Porque de fato nós morremos e a nossa vida está em Cristo, irmão. Nós temos que ter essa convicção, a nossa vida está em Cristo. Nada mais vai ser por acaso. Salmo 91 mostra tão claro ali para nós, você pode estar numa multidão, aí cai lá, 1.000 do lado, 10.000 do outro, você está no meio de 11.000 ali, mas você não vai ser atingido. Tem um Deus que está cuidando de nós, e nós precisamos crer nisso. Deixar com que Ele, de fato, faça a obra. Ó Senhor Jesus, às vezes a gente não pode, de repente, alguém fala assim, Éder está achando que você é fácil demais. Não é não, irmão, não é fácil não. Eu, literalmente, tenho tido experiência que não é fácil. Ainda mais quanto tempo a gente passa juntos, quanto mais tempo nós vivemos no Evangelho, o risco é muito maior. Porque a gente pode achar que já está preparado. Não estamos, nós estamos ainda nesse processo de sermos aperfeiçoados. Até a volta do Senhor, nós estamos sendo aperfeiçoados, santificados. Ó Senhor Jesus. O versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Olha bem a religião, o que ela faz. Ela formata muita coisa. Eles estavam perseguindo o Filho de Deus. Estavam levantando situações mentirosas contra Jesus, caluniadores. Estavam formando ali um grupo para matá-lo. E criar situações que não eram reais. Mesmo diante do testemunho de Jesus. E aqui nós não vamos entrar ali não, porque nós vamos nos contaminar. Isso mostra para nós que a condição de pecado não está do lado de fora. Ela está dentro. O coração deles estava enganoso. Corrupto, como o próprio Hebreus fala, né? Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam, se esse não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Olha bem o que eles estão chamando de Jesus, de malfeitor. Replicou-lhe, pois, Pilatos, tomai-o, vós outros, e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito. Replicou-lhe Pilatos, porventura, sou judeu? A tua própria gente, olha o termo, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Lembram de Isaías 9, né, que fala? Vamos lá, só para a gente ver aqui, quem é esse Jesus aqui que eles estavam desprezando. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ó Senhor Jesus, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia! Onde que isso se cumpriu? Na igreja. Está se cumprindo hoje na igreja, porque em Israel não se cumpriu. Isaías 53, aqui pertinho. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quando fala o braço, está relacionado à obra, né? O serviço, ao fazer, né? Então o braço do Senhor é a execução da obra do Pai, né? Vamos já pular para o versículo de número 10. Todavia, ao Senhor agradou morrê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá. Vamos traduzir isso aqui, vamos atualizar? Vamos atualizar. Ele está vendo o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Dinei foi ousado ali, ó, está, né? Como é o negócio? E está satisfeito. Dinei foi ousado, ó. Está satisfeito. Nós cremos, né? Está satisfeito, né, Dinei? Aleluia. Por isso, eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Romanos capítulo 14. Ó Senhor Jesus, em favor de cada um de nós, o Senhor intercedeu, e aí nos colocou dentro dessa esfera aqui, ó, no reino de justiça. Romanos 14, versículo 17, 18. Aonde que ele nos colocou? Ó? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Está vendo? E por último, Colossenses, para a gente finalizar, por causa do tempo. Depois os irmãos só concluem lá em João, aí vão ver lá Pilatos entregando. Ele não quis executar, com base na posição dos sacerdotes. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão. Nós somos tirados dos pecados e somos purificados dos pecados. Então não tem como mais, ó. Aí, este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós temos que declarar isso para nós todo dia. Senhor, eu fui criado por causa do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor. Temos que tomar nessa nossa posição diante do Senhor. E o versículo, vamos lá, 21. E a vós outros, aí ó, a nós, também que outrora éramos estranhos e inimigos, como nós louvamos, né? Fui inimigo do Senhor, né? No entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura e que ainda continua sendo pregado a toda criatura debaixo do céu. Aí ele fala, do qual eu, Paulo, né, me tornei ministro, mas isso se aplica a cada um de nós. Que nós sejamos esses ministros que estejam cooperando com esse evangelho, com o avanço desse evangelho. E só para terminar aqui o evangelho de João, eu ia deixar, para não deixar os irmãos ficarem pendurados aqui. Finalmente,
versículo, João 18, tá? Respondeu Jesus, já lemos esse versículo, vamos pular para o 37. Então lhe disse Pilato: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, irmãos, essa é a nossa condição, né? Ouvimos a verdade. Ouvir a verdade é ouvir o Senhor, ouvir a voz do Senhor. É ouvir a sua direção. Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. E é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era o salteador, o ladrão. Esse foi o julgamento injusto do Senhor Jesus. Foi uma injustiça, mas nisso estava se cumprindo a promessa de Deus, para nos alcançar, para transformar a nossa vida, mudar a nossa história, e que nós possamos fazer a nossa escolha hoje, de não andarmos debaixo de nenhuma condenação, porque Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não retornais de novo a julgo de escravidão. Senhor Jesus, vamos compartilhar pequenos grupos, irmãos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus,